O pessoal, aqui é o Badim novamente. Vamos lá, dessa vez nós vamos falar sobre micro-POC, né? Para quem não conhece sobre POC, Point of Control, eu recomendo procurar no YouTube. Existem vários vídeos de colegas aí do mercado financeiro que tem uma explicação excelente sobre os pontos de controle, né? Seriam os pontos de maior interesse. Se você pensar em níveis de preço, tanto no índice quanto no dólar, a cada tique, né? A cada ponto em que ele anda, meio ponto, você tem uma quantidade de negociação. E nesses níveis é o que aparece a POC do dia, é uma POC dinâmica, né? Esse indicador meu aqui, ele tenta buscar entender algumas regiões como interesses de players, e por isso que nós chamamos de micro-POCs. Então nós vamos ter ali na casa de 4 até 9 regiões durante o dia, e a ideia é que esse indicador vai ajudar monitorando, né, para dizer se você tem compra ou se tem venda e para onde vai a partir desse ponto. Então vamos direto ali no gráfico que a gente vai entender melhor. Nesse caso, eu já passei rapidamente por uma inclusão da POC, né? Então, se você não sabe como fazê-lo, basicamente você vai marcar isso daqui, vai colocar em volume profile, né? E a partir desse momento, esta linha vermelha aqui, né, é a POC do dia, ok? Então, no dia, na verdade na sexta-feira, né, hoje é dia 20, então 19, no dia 18 de fevereiro, o preço, né, de maior negociação. Então, se você colocasse uma linha divisória aqui, ó, aqui tinha uma boa negociação, aqui um pouco menos, aqui é menor, aqui é menor ainda, né? Então, esse aqui tem pouquíssimo interesse, né? Ele veio aqui, ninguém quis negociar, nem vender, já foi logo comprando e voltando para dentro de uma região. Então, vou tirar esse amarelo daqui. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho nesse amarelo. Se você se lembra do último vídeo, você tem o valor de ativação, né? Então, se você pegar a POC do dia anterior, né, que está marcado aqui, ó, então são POCs de dias anteriores. Eu peço para você procurar no YouTube, vai ter vários vídeos sobre POC, né? Então, aqui no valor de ativação, né, você pode deixar um robô trabalhando esse número aqui. Sei que está muito longe daqui, obviamente, né? Mas você acredita que a POC de sexta-feira vai ser o divisor de águas, e normalmente é, para cima do 114.710 o Robocop estaria procurando compra, para baixo ele estaria procurando venda. Então é só uma forma de voltar lá no valor de ativação, ok? Bom, então a partir do momento que você tem a POC, né, aqui no Profit, eu tenho um indicador chamado micro-POC extra, que na realidade é o volume de negociação, né, com uma média exponencial, que depois nós vamos estudar para abrir lá no indicador, mas nesse caso ela está calibrada com uma média exponencial de 34 períodos, que é esta linha branca aqui, né, e duas vezes essa média quando ele atinge este ponto aqui, exatamente no preço X, né, nesse momento do dia, e a gente vai marcar uma micro-POC. Então vamos lá, Badim, micro-POC, vamos incluir no gráfico aqui, né? E a gente já começa a trabalhar. O que acontece com a micro-POC? Se você baixar demais o tempo gráfico, então você vai ver que os nossos vídeos anteriores, nós estávamos fazendo alguma coisa ali como o 11R, né? Você vai ter muito mais regiões, né? Então, enquanto aqui no 11R você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 micro-POCs, no 2 minutos você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você põe 4 minutos, né, você vai ter bem menos, né? Então a ideia é você trabalhar em cima dessas calibragens, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então vamos colocar aqui um 4 minutos, vamos lá no gráfico, vamos lá na AutoTrend para ver como é que fica, ok? Então nós estamos aqui na AutoTrend, né?
Todos os indicadores que eu coloquei ali para trás, nos vídeos anteriores, vocês devem ter percebido que eu falei muito de índice, né? Mas todos eles funcionam do mesmo jeito para dólar, ok? É uma questão só de se adaptar. A gente sabe que o índice é a porta de entrada para a maioria das pessoas que negociam, né? Tem um valor menor aí de necessidade de capital, né? Então a gente acabou explicando mais o Robocop no índice, mas ele funciona e funciona muito bem no dólar também. Então aqui eu vou trocar este tempo gráfico, né, do tipo de histórico, e vou colocar aqui 4 minutos, ok? 4 minutos, não quero usar o muralha, não quero usar o force, não quero usar o valor de ativação, apesar que, relembrando aqui, né, ó, o valor de ativação aqui, ó, a última POC está aqui, ó, 114.700. Então, se você quisesse usar o valor de ativação para 114.700, já seria um bom número aqui, né? Então, estaria aqui, ó, 114.700, ok? E nós vamos aqui para microPOC. Bom, a microPOC, a nossa ideia é que ela faça o seguinte. A partir do momento que você identificou uma microPOC, né? Como que eu identifico uma microPOC? Voltando aqui, ó, a média exponencial dos últimos 34 minutos, né? 34 períodos de 4 minutos exponencial. Quando o volume é 2 vezes maior do que a média, ele vai aparecer aqui. Então, entre o fechamento e a abertura, a gente vai decidir qual é o ponto que nós vamos colocar, ok? E a ideia é que o robô ele possa trazer para a gente um alinhamento técnico, né, de espaçamento, né? Então, o que eu pedi para colocar? Eu pedi para colocar aqui pontos acima, né? Então, se você estiver rodando o índice, obviamente, né? 50 pontos é um bom número, se você tiver dólar, talvez 2 pontos é um bom número, mas 50 pontos para cima da microPOC significa que o preço está subindo em relação à última microPOC. 50 abaixo, eu estoparia a compra e entraria na venda. Ele poderia ficar zigue-zagueando para cima e para baixo? Óbvio, né? Ele poderia dar vários stops aqui, mas a ideia é que a gente tenha um padrão. Esse padrão é a microPOC. Aqui dentro, nós posteriormente vamos colocar qual é o período que nós queremos e qual é o fator multiplicador que nós queremos. Hoje ele está embutido aqui, 34 exponencial com 2 de fator. A partir do momento dos pontos aqui, nós temos 50 pontos. O que isso iria refletir? 50 pontos para cima desta microPOC, eu iria começar a comprar, 50 pontos eu iria começar a vender, ok? Então eu tenho um micro canal aqui dentro, né, onde a microPOC é o centro, e a partir desse momento nós vamos trabalhar compra e venda. Então aqui é a mesma coisa, né? 50 para cima, 50 para baixo, sendo que uma vez que eu tenho uma nova microPOC, eu já anulo a anterior e está valendo esses 2 pontos, 50 para cima, 50 para baixo, se é que você quer escolher 50. Se você quiser escolher 100 pontos, está valendo 100 pontos em cima dessa marcação aqui, ok? Bom, então vamos voltar aqui, 50 para cima desta linha verde aqui, 50 por cima, 50 para baixo dessa daqui, essa daqui a gente apaga, essa aqui a gente apaga, essa aqui a gente apaga, essa aqui a gente apaga. Então, a partir desse momento aqui, algo em torno de 10h40, né, nós teríamos uma microPOC valendo para cá. Normalmente essas regiões elas têm uma definição de quem será o vencedor, né, desta microPOC. Normalmente isso acontece. E também normalmente, apesar dela se distanciar, ela tende a voltar naquele ponto de interesse, ok? Que é a microPOC. Então, uma vez que você está vendido, você só vai estopar para comprar 50 pontos para cima, e depois nós podemos vir fazendo trailing stop, como é o caso do Robocop e outros robôs ali da Autotrend. Novamente apareceu uma nova microPOC aqui, eu tenho 50 para baixo, 50 para cima, hora de começar a tomar a decisão. Se você vê bem aqui, ó, ele não deu nenhuma compra, mas 50 para baixo ele vendeu e andou mais essa quantidade aí para cima, ok? Então, se eu trocasse aqui dentro, eu trocaria tudo, né?
2 minutos. Então, uma das características também que nós colocamos lá dentro da MicroPOC é que nós entendemos que a ferramenta do Profit, apesar de uma excelente plataforma, ela só marca o passado, né? Se você olhar para um gráfico de volume, um histograma de volume, a cada vez que a barra ainda não fechou pelo tempo, esse volume vai subindo. Quando ele passa da média, né, ele pode ficar mais tempo, mas você já encontrou a MicroPOC. Então você não precisa esperar o fechamento da barra. Então é isso que significa aqui, ó, detectar MicroPOC no preço de fechamento. Então ele vai esperar o tempo gráfico, né? Então aqui nós colocamos 4 minutos. Ao final dos 4 minutos, ele vai se perguntar, você atingiu X vezes esta média? Se a resposta for sim, ele vai colocar a MicroPOC aqui na fechamento do candle que deu a MicroPOC, que se deu a MicroPOC, ok? Mas isto pode se dar na metade de um candle, por exemplo, né? E se isto for verdade, né, nós podemos colocar ele de forma automática. Então, dentro do candle de 4 minutos, pode ser que em 1 minuto, dentro desse candle, ele já tenha atingido a MicroPOC. A partir desse momento, ele já estaria apto a comprar e vender a partir deste ponto que esse automático pegou. Aguardar até X MicroPOCs ocorram é porque é o seguinte, em geral, logo no começo do dia, bom, de cara você tem uma MicroPOC no fechamento do leilão. Por quê? O fechamento do leilão normalmente passa X vezes de uma média. Quando você abre o mercado, às vezes você tem um volume grande, às vezes você não tem. Mas pode ser que eu queira descartar as primeiras X MicroPOCs. Historicamente, eu posso olhar para trás e ver que eu tenho 2 ou 3 MicroPOCs em que o preço não desenvolve, ok? O preço não desenvolve. Então nós colocamos isso daqui, né? A minha proposta é que esse número aqui aguarde a terceira MicroPOC, ok? Digite o número que deseja aguardar. Quando aparecer, quando aparecer a terceira MicroPOC, ele vai entrar. A outra coisa é que, apesar de aparecer a terceira MicroPOC, nesse caso, eu só quero operar a partir das 11h42. Né? Então aqui está errado, não é início do cálculo, é início do trade, liberação para o trade. Né? Então nós vamos corrigir o que está escrito aqui. Então 1, 2, 3, apareceu a terceira MicroPOC, está aqui. Aguardar até que a terceira MicroPOC ocorra. Aconteceu a terceira MicroPOC? Sim. Eu estou dentro do intervalo? Eu estou liberado para operar? Então vamos olhar aqui, ó. Aqui é 11h32, não estou. Então a partir de 11h42, né, eu posso estar liberado. Né? Existe um fator risco, né, que você pode estar muito distante, porque os 50 pontos de stop, né, se eu pensar aqui, ó, aqueles 50 pontos que é o que vão te dar entrada ou saída, eles podem estar aqui em 50 para cima, 50 para baixo, 11h42 ele está aqui embaixo, ele vai estar um stop de 300 pontos, ok? Então, se você quer que ele meramente espere a terceira MicroPOC, ok? Você tira esse horário daqui, nós vamos desativá-lo, né? Na realidade não precisa tirar, você pode colocar ele 9 horas da manhã, né? Então 9 horas da manhã, 9 horas já estaria liberado para operar, né? Então 9 horas ele já estaria liberado para operar na terceira MicroPOC. Se eu quero operar a partir das 9 horas da manhã e não quero esperar nenhuma MicroPOC, eu ponho nada aqui, não marco nada, deixo automático. Se eu quero que seja pelo fechamento, venho pelo fechamento, ok? A gente já volta aqui e vamos ver se tem mais alguma coisa para a gente colocar dentro dessa explicação, ok? Não temos mais nada para colocar, esse vídeo já ficou com 15 minutos, peço desculpa por ele ser tão longo, mas isso daqui é uma coisa extremamente importante
Eu peço que vocês, se possível, assistam 2, 3 vezes esse vídeo, vão lá buscar material sobre POC, né? Esses pontos de interesse são os pontos mais importantes que o mercado não tem como esconder, ok? Então os grandes players, aonde os volumes entram, vocês podem ver, né? Às vezes eles ficam aqui enroscados, tentando buscar, mas a partir do momento do vencimento, a sua chance de vencer junto com o mercado é muito, muito maior, ok? Muito obrigado por enquanto, nos vemos em breve, obrigado!